Oi, pessoal, meu nome é Maria Eduarda e primeiro eu queria agradecer a comissão organizadora do evento, né, do primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia Online, por fazer parte, né, por esse convite de fazer parte do grupo de palestrantes. E eu fico muito feliz só não de participar do evento, mas como estar conversando um assunto tão interessante que é o planejamento de carreira na biotecnologia de estudante para estudante. Então, é justamente esse título da nossa conversa. A jornada de um jovem cientista, planejamento de carreira na biotecnologia. Bom, então eu queria iniciar primeiro falando um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou bióloga pela Universidade Federal de Pernambuco e assim que eu graduei, eu também entrei no programa de pós-graduação em biotecnologia em saúde no Instituto Osmar Magalhães, na Fiocruz de Pernambuco, em 2022. E esse ano, assim que eu defendi a minha dissertação de mestrado, também ingressei no mesmo programa, mas cursando o grau de doutorado. Então, esse é meu primeiro ano como estudante de doutorado. Falando do meu Lattes, né, mas não é sobre isso que nós vamos conversar, como eu falei para vocês. Eu tenho experiência na área de entomologia, virologia, biologia molecular, tudo com foco na relação vírus-vetor. Mas, na realidade, o que eu sou é uma estudante e aspirante a cientista. Então, como objetivos dessa nossa conversa, eu trouxe primeiro para falar alguns dados, né, para a gente discutir sobre o panorama atual das áreas de atuação em biotecnologia, com dados curados e produzidos pelo grupo Profissão Biotech, que alguns de vocês já devem ter ciência do que é esse grupo, conhecer nas redes sociais. Depois, algumas estratégias para montar um bom currículo. Muitas vezes a gente sai da graduação sem saber montar um bom currículo ou como montar. Para que montar, a gente vai ver que precisa ser bem personalizado. Falar um pouquinho sobre networking, o que é, como fazer, qual a importância. Eu aprendi o que era networking, na verdade, no mestrado. Na graduação, eu nem sabia o que que era, nem sabia como fazer. Somente o significado da palavra. E por fim, eu também quero falar um pouquinho com vocês sobre metas e motivação, mas não em um sentido coaching, mas sim de uma perspectiva mais metodologia científica. Bom. Então, esses dados que eu vou trazer sobre panorama, né, da biotecnologia foi justamente produzido pelo Grupo Profissão Biotech, no qual eu faço parte. Entrei como produção de vídeo e hoje faço parte da liderança, que é um grupo, na verdade, é uma startup de divulgação científica, onde nós produzimos conteúdos de curiosidades, notícias na biotecnologia, mas também oportunidades de carreira, e temos também projetos extras, sendo um deles o levantamento dos dados de egressos, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Porque é tão interessante entender o que está acontecendo com as pessoas que já se formaram em biotecnologia e áreas afins. Justamente para a gente conseguir traçar metas do que fazer no nosso planejamento de carreira, respondendo perguntas como: se tem mercado de biotecnologia no Brasil? Se geralmente essas pessoas estão fazendo pós-graduação ou não, onde eu posso atuar, se dá para ir direto para o mercado de trabalho sem ter uma pós-graduação, onde estudar, qual o salário. Bom, esse cenário de diplomação, pós-diplomação que nós fazemos com o Profissão Biotech, a gente geralmente faz a cada 2 anos. E aqui para vocês eu vou trazer o mais atual, que foi os dados coletados de 2023. E geralmente em cada levantamento a gente consegue retirar algum insight que se destacou. Por exemplo, em 2021 a gente conseguiu observar o impacto da pandemia da Covid-19 nesses dados de egressos, né, no que está acontecendo no panorama da biotecnologia, que foi justamente a migração de profissionais para a área da saúde. Claro, a área de saúde sempre foi uma trend, sempre teve lá em cima nos dados. Porém, a gente consegue observar uma alta migração para a área pós-pandemia. Em 2023, a gente conseguiu observar justamente a questão do fenômeno de fuga de cérebros, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas é justamente a produção, né, a formação de profissionais qualificados no país, mas a sua fuga para outros países, ou seja, eles passam a atuar, a produzir em outros países, o que não é positivo.
para o país de origem, claro. Então, aqui eu só coloquei o QR Code para caso vocês queiram acessar a pesquisa inteira, do cenário de pós-diplomação. Eu trouxe alguns dados específicos, alguns gráficos, selecionei informações, mas lá tem muito mais para ser lido e é muito interessante para quem justamente está nesse processo de planejamento de carreira. Bom, então vou passar um pouquinho sobre esses 5 tópicos, né? Primeiro sobre dados gerais, que na pesquisa inteira está incluído quantidade, porcentagem, né, de pretos, brancos, mulheres, homens, o que é interessante de ser visto. Mas aqui eu só trouxe justamente a porcentagem, de quem está atuando no mercado de trabalho, na pós-graduação, no empreendedorismo. E no fim, né, passando por esses 4 tópicos, no fim eu comento também um pouquinho sobre a questão de fuga de cérebros. Bom, então, em relação aos dados gerais, como eu mencionei, né, a gente teve um total de 583 respondentes, sendo 38% atuando no mercado de trabalho, 33% na pós-graduação, somente 1,6% no empreendedorismo, pessoas fora da profissão, da profissão biotech, desculpa, da biotecnologia, 16% e 10% de outras, áreas, outros setores. Então, em relação aos dados da pós-graduação especificamente, dentre os 193 respondentes, né, a gente conseguiu inserir, por exemplo, um nível de satisfação, onde a gente obteve que 49% estão satisfeitos fazendo pós-graduação, mas 44% estão parcialmente e 5% não. Então, esses dados são positivos, né? A gente consegue ver que o nível de satisfação é legal, porém, 44% respondem parcialmente, o que isso sugere alguns problemas que a gente enfrenta na pós-graduação no Brasil. Isso envolve muito a questão de valores de bolsa, por exemplo, e condições de trabalho nos laboratórios, seja das universidades públicas, por exemplo. E acesso a recursos, né? Ou seja, investimento do governo na pesquisa. Outra pergunta interessante é justamente a formação em biotech te preparou para pós-graduação? E a gente tem uma resposta positiva, de 77,2% dizendo que sim. E isso se dá muito em questão de a gente ter oportunidades, por exemplo, de iniciação científica, que é justamente uma preparação para quem quer fazer pós-graduação. Dentre as áreas de atuação que estão em alta, a gente consegue ver na liderança do ranking Saúde e Bem-Estar Humano, seguido por outras áreas, biotec industrial, agricultura, entre outros. E a pergunta se pretende seguir, qual o caminho pretende seguir depois da pós-graduação, né? Muitas pessoas responderam de migrar para o setor privado. Também fazer concurso público, trabalhar no exterior, e aí a gente passa esse dado lá para a fuga de cérebros. Poucas pessoas falam em empreender, mudar de área, sair da biotech, entre outros. Em relação ao mercado de trabalho, a primeira coisa que a gente resolveu analisar foi se essas pessoas possuem ou não pós-graduação e que influência isso tem na faixa salarial. Então, a gente consegue observar que as pessoas que trabalham no mercado de trabalho sem pós-graduação têm como faixa salarial em maior porcentagem entre 2.000 e 4.000 reais, enquanto que quem tem pós-graduação, a maior faixa salarial, com maior quantidade de pessoas, é justamente entre 4 a 10 mil. Então, a gente consegue inferir que ter pós-graduação é positivo para uma melhor faixa salarial. Isso é óbvio, mas que muitas vezes não é refletido na realidade, né? Quando o profissional é mais qualificado, teoricamente ele tem que ser mais bem pago. Mas esses dados mostram que isso vem se tornando uma realidade. Bom, e voltando para aqueles dados que eu trouxe também na pós-graduação, primeiro em relação ao nível de satisfação de quem atua no mercado de trabalho. Olha como o cenário muda. 83% estão satisfeitos. Então, isso se deve muito novamente à faixa salarial e também às condições de trabalho, com 15% falando parcialmente e 0,47% falando que não.
Outra perguntinha, se a formação em biotech te preparou para o mercado de trabalho. 53% dizem que sim, e 40% dizem que parcialmente, com 6% dizendo que não. O que que isso nos traz comparando com o gráfico da pós-graduação, por exemplo? A graduação nos prepara mais para a pós-graduação. Ou seja, a gente no Brasil tem essa cultura, né, de preparar estudantes para fazer concursos públicos e atuar como pesquisadores e professores, negligenciando um pouco áreas de ingresso, por exemplo, no mercado de trabalho e no setor privado. E isso realmente é uma realidade e isso é refletido nesses dois gráficos que eu apresentei para vocês. Em relação ao setor das empresas, né, quem está liderando o ranking, novamente, é a saúde humana, seguido por agricultura e biotec industrial. E uma perguntinha interessante que nós fizemos foi se sobre as dificuldades, né, que esses profissionais estão sentindo para decidir o seu futuro. E os três líderes foram escassez de oportunidades no setor privado, seguido pelos requisitos e experiências desproporcionais ou excessivas, que é justamente aquela dificuldade de arrumar um primeiro emprego quando você se forma. Muitas empresas e até mesmo pós-graduações às vezes exigem muitos critérios que, obviamente, graduandos, recém-graduandos, recém-formados não vão ter. E isso dificulta dar seguimento à nossa jornada profissional e traz algumas frustrações também. E a gente lida com o problema também de escassez de concursos no setor público. Bom, em relação ao setor de empreendedorismo, que foi a menor porcentagem de respondentes, 60% montaram um negócio dentro da área de biotecnologia, o que é positivo para o país, por exemplo, mas também grande parte já migrou e saiu da área de biotecnologia. 77% possuem pós-graduação e o ranking, a liderança de ranking da área das empresas é agricultura, seguido por biotec e saúde animal, saúde humana, biotec de alimentos e biotec industrial. Por que será que a saúde humana não está liderando esse ranking também? Justamente por ser algo mais difícil montar uma empresa na área de saúde. Ou seja, por exemplo, produção de medicamento precisa de um processo de rastreio clínico, testes clínicos, o que leva muito tempo e investimento. Então, teoricamente, é mais fácil montar empresas em outras áreas que não, que tem, obviamente, rígidas legislações, mas que comparado com saúde humana, dá uma reduzida de investimento. Bom, e por fim, falando um pouquinho de fuga de cérebros, do fenômeno que a gente conseguiu inferir desses dados, né? A maioria que fugiu, entre aspas, foram pós-graduandos. E alguns motivos foram maior oportunidade no exterior, mas também uma vivência internacional, melhores salários, reconhecimento profissional, que realmente queria fazer uma pós, sempre quis sair do Brasil, e quem está no setor privado, algumas transferências dentro da própria empresa. E a pergunta que não quer calar: se você voltaria a trabalhar como um biotecnologista no Brasil? 27% falaram que não, 24% que sim e 48% talvez. Por que será talvez? É justamente a frase clichê. Se melhorar, eu volto. Ou seja, se eu tiver melhores condições de trabalho, se o salário aumentar, se a valorização profissional aumentar, eu volto. Quase 7.000 cientistas brasileiros deixaram o país nos últimos anos e foram continuar as pesquisas no exterior. E esse relatório foi feito em 2023, desculpa, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, diante disso, o governo esse ano, né, lançado em 16 de abril de 2024 pelo CNPq, lançou o programa de repatriação de talentos chamado Conhecimento Brasil, que é justamente um programa de investimento para trazer pesquisadores que estão trabalhando fora do Brasil para voltar e continuar suas pesquisas aqui. Além disso, também tem alguns investimentos relacionados a parcerias para justamente promover essa internacionalização da ciência. Bom, então,
Baseado nesses dados, a gente consegue responder muitas perguntas, né, na questão de planejamento de carreira, mas para quem está nesse processo, isso exige muita pesquisa e leitura sobre o que está acontecendo para nos guiar, né, no planejamento. E o Profissão Biotech traz muitos textos relacionados, então isso é uma diquinha para vocês. Colocando algumas palavras-chave na procura do blog, a gente consegue encontrar textos interessantes como, por exemplo, nova possibilidade de carreira para um biotecnologista. Se a biotecnologia, se biotecnologista trabalhasse fora da bancada, o que é possível, mas também a importância das competências técnicas para quem quer trabalhar fora da bancada, onde trabalha e quanto ganha um profissional na biotecnologia. Então, é muito interessante a gente ter essas leituras, atualizadas no processo de planejamento de carreira. Bom, me formei agora, né? Eu posso entrar na pós-graduação, no mercado de trabalho, mas às vezes a gente sai, muitas das vezes a gente sai da graduação sem saber procurar vaga, sem saber fazer um bom currículo e sem saber o que é o networking. Então, são esses três tópicos que eu quero explorar um pouquinho com vocês. Em relação a procurar vagas, nós temos sites tradicionais como vagas.com, Cato, sites das próprias empresas e instituições de pesquisas, né, universidades, lançando editais, o LinkedIn, que é a nossa principal rede social profissional. Então, dicas, né, na procura de vagas são justamente acompanhar as publicações de oportunidades das empresas e grupos de pesquisas, e aí eu destaco bastante o LinkedIn, mas também vocês manterem uma constância, né, de visualização desses sites. Mas na hora de procurar essas vagas, é interessante que nós tenhamos algumas palavras-chave em mente. Ou seja, nosso brainstorm do que a gente quer fazer, do que a gente quer atuar, aonde a gente quer atuar, né? Para justamente orientar essa nossa pesquisa, porque existem mil e uma possibilidades onde a gente pode atuar. E eu destaco aqui o uso da inteligência artificial para nos ajudar nisso, né? Para justamente montar o nosso brainstorm e justamente comparar determinada vaga com o nosso brainstorm, ou seja, nossas palavras-chave, e ver se isso faz sentido ou não. Comparar essas palavras e ver se dá um matching ou não. Na montagem do currículo, é muito importante que a gente mantenha isso atualizado e também personalizado para cada vaga que a gente quer seguir, seja na pós-graduação ou no mercado de trabalho, e que tenham enfoques diferentes. Nós possuímos várias habilidades, várias experiências, várias competências técnicas e que a gente tem que obrigatoriamente dar destaque a algumas de acordo com determinada vaga. Até porque muitas vezes a gente tem um limite de páginas a seguir no currículo. O currículo normal seria basicamente umas 4 páginas, enquanto que o resumê, no máximo duas. Então, nós somos obrigados a selecionar as informações que a gente precisa colocar no currículo. E isso tem que ser personalizado para cada vaga. Então, nós precisamos explorar nossas hard e soft skills, ou seja, competências técnicas e comportamentais, que serão avaliadas, né? E, a partir disso, contar a história da sua carreira. Tem que fazer sentido a habilidade que você está colocando com a experiência que você teve. E não minta, né? Mas valorize o que você tenha. E você tem muita coisa. E eu sei disso por quê? Mesmo que você não tenha trabalhado, você tem atividades extracurriculares. Você é obrigado a ter. Nós temos uma carga horária a cumprir de atividades extracurriculares. E quais são elas, né? Iniciação científica, centro acadêmico, empresa júnior, projeto voluntário, entre outros. Então, um exemplo, por exemplo, na iniciação científica. Eu fiz iniciação científica na área de entomologia, então eu adquiri expertise ou competências técnicas na área de epidemiologia, então alguns cálculos, por exemplo, estatísticos, na biologia molecular, técnicas de PCR, extração e etc. Mas também como soft skills, ou seja, habilidades intelectuais, né? Autonomia, pensamento crítico na hora de produzir um projeto, né? De interpretar resultados, comunicação, uma vez que eu preciso apresentar trabalhos relacionados à minha pesquisa,
adaptabilidade, visão sistêmica, aprendizado organizacional e inovação. Então, olha quanta coisa a gente consegue explorar apenas de uma única experiência. Então, um bom currículo ele não é feito com pressa, a gente precisa olhar para ele várias vezes e de forma montar um currículo de forma que facilite essa leitura, essa primeira leitura, esse screening do currículo, seja por um recrutador em pessoa ou por uma inteligência artificial, que é a nossa realidade de hoje. A maioria dos processos seletivos primeiro envolve uma primeira etapa ali de inteligência artificial, justamente para selecionar esses currículos. Então, a gente precisa saber lidar, né, com isso, ou seja, a gente precisa aprender a passar nessa primeira etapa. E como a gente faz isso? Primeiro, né, falando de uma coisa bem técnica, em relação à formatação do seu currículo, precisa ser uniforme, precisa ser bem feita, precisa ser organizada, isso vai ser um reflexo da sua personalidade como profissional. Fonte, tamanho da fonte, cor, quais palavras vão em negrito, quais palavras vão em itálico. Além, né, de você ser personalizado, ter uma formatação uniforme, mas também usar palavras-chave que estão na sua vaga. Ou seja, para esse screening poder ser comparável. Então, peça sempre para outra pessoa ler seu currículo e ver se faz sentido, né, comparando com a vaga, ou mesmo usar a inteligência artificial para ler seu currículo. Eu geralmente copio a descrição da vaga, colo no chat GTP e também copio e colo o meu currículo e peço para ele dar um matching e destacar os pontos que faltam no meu currículo em relação à descrição da vaga. Isso é uma ideia muito legal de se fazer e que eu aprendi com outra pessoa, essa pessoa que me deu a dica. Então, peça opiniões, peça ajuda, use o seu networking, que é o nosso próximo tópico que a gente vai discutir. Bom, então eu queria primeiro mostrar para vocês alguns exemplos de currículo, né, tanto da área acadêmica quanto de mercado de trabalho, que eles dão um enfoque diferente. A gente precisa destacar habilidades diferentes em cada setor. Bom, então agora eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos, né, dos currículos, tanto profissional e acadêmico. Aqui a gente tem um exemplo de currículo profissional e vocês conseguem perceber que a formatação se mantém, né, ao longo do currículo. E, bom, primeiro eu dou destaque, por exemplo, a parte de educação, formação, né? E em currículo profissional é interessante destacar suas habilidades, mas que também façam sentido com as suas experiências profissionais e projetos extracurriculares que você coloca sucessivamente, né? Sucessivamente na parte inferior. Então, aqui eu destaquei algumas habilidades e elas dão match e contam uma história, né, de acordo com as minhas experiências. Então, aqui eu coloquei experiências profissionais, de pesquisa e outras experiências, né? Vocês conseguem observar que eu tenho um currículo muito acadêmico, mas que eu consigo adaptar isso para o ambiente de mercado de trabalho, no processo de seleção para o mercado de trabalho. Coloco atividades adicionais, como curso de duração, projetos voluntários, que me dá muitos insights sobre soft skills, né? E, por fim, proficiência de línguas. Comparando isso com um currículo acadêmico, na verdade é um resumê, então vocês conseguiram observar que ali eu tinha 4 páginas, aqui eu só vou ter duas. Mas, por exemplo, esse currículo acadêmico me traz novamente a parte de educação, experiências um pouquinho mais reduzido. Destaquei os artigos que eu publiquei, já que na área acadêmica isso tem grande valor, e lá na parte de mercado de trabalho eu não coloquei, por exemplo. Coloquei atividades adicionais, como cursos de curta duração que eu fiz, conferências que participei, projetos voluntários, que é uma coisa que sempre pedem, tanto na parte acadêmica quanto de mercado de trabalho, organização de eventos, né, entre outros. Então, esses foram alguns insights e diferenças que eu quis mostrar para vocês, comparando um currículo acadêmico de um currículo profissional, mas que seguem, por exemplo, uma mesma formatação simples. Né? A gente consegue observar que o template é simples na área de biotecnologia, é o simples que é pedido, né?
Nas áreas profissionais, por exemplo, de design gráfico, arquitetura, que exige um portfólio, isso geralmente muda, a gente tem currículos mais visuais, mas pelas minhas pesquisas pessoais, e isso usando o meu networking de pessoas que trabalham em processos seletivos, né, selecionando pessoas tanto no mercado de trabalho quanto na academia, eles falam que o interessante é usar um template simples no Word, mas que seja organizado. Bom, voltando agora para a apresentação, queria destacar nessa última parte de currículo que o currículo Lattes é um currículo muito importante. Ele vai trazer toda a sua história de vida profissional. Lá vão ter todas as informações e por que é tão importante manter ele atualizado. Primeiro que, para quem quer fazer pós-graduação, ele é muito pedido, mas também como uma fonte de pesquisa para a sua própria montagem de currículo específico, né, para determinadas vagas. Então, lá vai ter tudo, e olhando para o currículo Lattes, você vai poder selecionar as informações que são ou não importantes para determinada vaga. E o LinkedIn também é um tipo de currículo interativo em formato de rede social, mas que não é pedido em processos seletivos, né? Mas sim, por exemplo, para encontrar vagas e entrar em contato com pessoas. Entrando muito na parte de networking, que é justamente o tópico que a gente vai abordar agora. Então, o que é networking, como e onde se faz? Networking é nada mais do que uma rede profissional online no LinkedIn ou não online, né? Tudo que é online se extrapola para o pessoal. Como é feito? Novamente, isso pode ser feito online, e novamente eu destaco o LinkedIn, mas também participando de congressos, eventos científicos, e assim a gente conhece pessoas, faz muitas vezes amizades ou somente contatos profissionais. Então, isso é como e também onde eu posso fazer. Ah, é importante que nós procuramos que nós tenhamos isso na cabeça de fazer o networking sincero, ou seja, com realmente quem que eu quero conversar, para que eu tenha uma boa conversa. Isso é um relacionamento social. Então, a gente não pode fazer isso randomicamente, aleatoriamente. A gente precisa também ter um foco sobre com quem a gente quer conversar e sobre o que a gente quer conversar, também sobre qual imagem e valores que eu quero passar nesse networking. É, E é muito interessante essa parte de fazer um networking sincero, uma vez que nós estamos buscando pessoas para usá-las no sentido positivo, mas essas pessoas também podem tirar muitas coisas nossas, né? Quanto profissionais. Nós temos que nos valorizar também. Então, nesse processo de networking, nós precisamos ser visíveis. Então, tanto no sentido online quanto pessoal, né? Fazer posts, fazer perguntas em congressos, conversar com pessoas em coffee breaks, que é interessante, saibam usar os coffee breaks de eventos. Também para dar uma beliscadinha ali, né? Que é o que a gente gosta, mas também se apresentar, mas de forma educada e uma abordagem tranquila, né? Não se também se impor ali e conhecer uma pessoa descrevendo todo o seu currículo, não, mas sim achar pontos em comum. Por isso que a parte de sincero é ser tão importante. É tão importante. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, se apresentem. Aqui eu trouxe alguns exemplos de networkings que eu fiz, na verdade, eventos que eu participei, para destacar o quão importante foi na minha trajetória acadêmica, mas também o quão legal foi fazer isso. É uma parte muito interessante e muito marcante da nossa jornada profissional, participar de eventos científicos. Então, o meu conselho para vocês, né? Tirando insights das minhas experiências, é procurar fazer isso, procurar congressos interessantes para você, acessíveis também, que vocês vão tirar benefícios disso, porque são experiências boas profissionais, mas também podem ser experiências incríveis pessoalmente e que te mantenham motivado nessa jornada, nesse planejamento de carreira. Então, aqui eu destaquei um evento que eu participei ano passado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra,
Foi um evento parcialmente financiado, né, pela universidade e foi uma experiência incrível que eu vou levar para minha vida inteira. E aqui eu coloquei o QR Code para se alguém se interessar, dar uma olhadinha no programa. É sobre biotecnologia e business e bioeconomia. E aqui eu trouxe um videozinho justamente para vocês terem essa visualização. Oi, pessoal, eu sou a Maria Eduarda e fui um dos 100 selecionados para participar do Accelerator 2023, evento promovido pelo grupo de BR, Global Biotech Revolution, que aconteceu durante uma semana na Universidade de Cambridge. Durante essa imersão no mundo da bioeconomia, tivemos a oportunidade de assistir palestras, painéis de discussão e participar de workshops com renomados líderes da biotecnologia, onde foram trabalhados temas dentro dos pilares de estratégia, gestão e execução. Além disso, tivemos muitas oportunidades para desenvolver nosso networking com os outros participantes e com os próprios palestrantes, tanto durante os intervalos, em coquetéis de interação no fim do dia e em outras atividades sociais, como o famoso passeio no Rio Can. Com toda certeza, essa inesquecível experiência irá influenciar nossas perspectivas como líderes do futuro. E eu trouxe algumas fotinhos desse mesmo evento, só para mostrar para vocês, né? Momentos de coffee break, networking e discussões, enfim. Aqui é outro exemplo de outro evento que eu fui esse ano, em 2024, com o meu grupo de pesquisa. E, gente, isso foi um congresso à beira-mar. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Pesquisem, existe muita coisa legal para fazer, muito congresso interessante para ir, seja específico da sua área ou geralzão, como, por exemplo, business, e biotecnologia. Então, aqui é um exemplo, né? A gente via palestras com o sonzinho do mar atrás, e nos momentos de, por exemplo, coffee break, poderia ser tomando um solzinho ali em beira-mar. Então, isso foi bem interessante. Aqui foi outro exemplo de evento que foi esse ano, em São Paulo, com o meu grupo de pesquisa e muita gente do laboratório, onde eu pude apresentar trabalhos, colegas apresentando trabalho, discussões, meu orientador também levou trabalhos, e foi outro momento muito importante de networking. Bom, e entrando no nosso último tópico de discussão sobre metas e motivação, mas não, como eu falei, no sentido coach, mas sim olhando para a metodologia científica. É, o planejamento de carreira é como um projeto científico. A gente tem um objetivo geral, e aí demanda uma longa duração, mas que orienta as nossas ações e onde a gente quer chegar. Mas também, para atingir esse objetivo geral, precisamos de objetivos específicos, que também levam tempo, têm uma longa duração, mas que representam marcos para atingir nosso objetivo geral. E, por sua vez, para atingir objetivos específicos, nós precisamos de metas. E essas, sim, são de curta duração, vão gerar erros e acertos, mas que são flexíveis, a gente pode mudar o tempo todo e são tangíveis. E é nas metas que a gente encontra a nossa motivação. Também é nas metas que, quando determinadas de forma errada, são o que nos desmotivam, né? Que nos frustram. Então, o importante de tudo é como saber estabelecer metas, né? E existem vários métodos para isso, inclusive. Um deles é o SMART, que foi produzido por um economista, se eu não me engano. Eu não tenho certeza dessa informação, mas que é justamente, né, seguindo essas letrinhas, o S de específico, ou seja, precisamos estabelecer metas simples, claras e objetivas, mensuráveis, ou seja, simples a ser medido, alcançáveis, porque metas improváveis nos desmotivam, né? Bem pensadas e possíveis a partir de estratégia e com tempo determinado para atingir. É muito interessante essa última parte. Às vezes a gente fica focado em uma determinada meta e nunca dá certo, mas tem outras formas de conseguir aquele objetivo específico também. Então, justamente, precisa unir essa flexibilidade com um tempo determinado de atingir e seguir outro caminho. Então, é interessante a gente olhar para o nosso mindset, a forma que a gente lida com as situações, como eu lido com meus erros, como eu enfrento as frustrações da minha carreira, como eu encaro os feedbacks negativos, né? Tudo isso influencia no nosso estabelecimento das nossas metas.
É importante a gente normalizar os nossos erros. Se a gente não conseguiu algo, refletir sobre aquilo, o que isso vai me trazer de aprendizado, né? O que que há de bom nessa experiência? Nós, como cientistas, sabemos que resultados negativos também são resultados. O importante é discutir sobre eles e entender o que a gente pode fazer com aquilo, quais são as conclusões a partir daquilo e estabelecer próximos passos, seguindo aí a metodologia científica. Esse é um dado interessante, só para a gente refletir um pouquinho. Atualmente, a gente tem uma expectativa de vida de 71 anos e percebemos que 60% dela é dedicada ao desenvolvimento de uma carreira. Então, faz sentido empregar tanto tempo e energia em um trabalho que talvez não faça sentido? E é importante para que a gente responda a isso, alinhar os nossos valores aos da carreira que a gente quer seguir e fazer perguntas simples que às vezes a gente não faz, por exemplo, querer aceitar tudo que vier. Não, a gente precisa ser seletivo também, porque fazendo o que a gente gosta, a gente trabalha bem. E trabalhadores profissionais desmotivados não trabalham bem ou frustrados. Então, você prefere um trabalho que te dê estabilidade ou flexibilidade? Aí eu posso falar de geografia. Em uma cidade grande, pequena, empreender por conta própria ou ser funcionário de uma empresa? Então, essas são perguntas interessantes para a gente se fazer no momento de planejamento de carreira. E sempre fazer essas perguntas certas e se colocar em movimento, trazendo a clichê frase de mãe, né? Nada cai no nosso colo. A gente precisa trabalhar para isso. Então, o que que você quer ser quando crescer? Só sei que nada sei, porque a gente sempre vai mudar. As nossas metas mudam. Então, nós somos flexíveis, então não tem como a gente responder isso. A gente pode escolher caminhos que nos levem a um resultado totalmente diferente. Bom, então acho que basicamente esses pontos que eu queria trazer para a nossa conversa. Se tiverem perguntas, podem entrar em contato comigo para a gente ter uma conversa legal, seja no LinkedIn, aqui está meu QR Code, mas também por e-mail. Também coloquei o QR Code do Instagram do Profissão Biotech, lá vocês têm um link para acessar tanto o blog, YouTube, enfim, os projetos que a gente fornece. E é isso, espero que tenham gostado da nossa conversa, que tenha sido enriquecedora de alguma forma, e fico muito feliz de estar trazendo isso para vocês. Eu queria ter tido essa palestra no meu tempo de graduação também. Então, muito obrigada, gente.